Vamos lá, moçada. Saudações, CRZD, meus admiradores e apaixonados pelo carnaval, né, que acompanham a nossa página. Obrigado. Isso aí, sempre valorizando o portal SRZD, que é tão importante para o nosso carnaval, e a gente tanto ama, divulgando sempre em primeira mão as notícias, os sambas, agora nas disputas. Na verdade, isso é muito importante e é muito bom. Hoje é um desafio enorme essa terceira escola, que é uma terceira escola de enorme torcida. Enfim, eu que sou moradora aqui da Tijuca, da região da Tijuca, né? Na realidade, a Maracanã, eu tenho ela sempre muito próxima de mim, que é o Salgueiro. Mas, antes de tudo, agradecer a presença de vocês, sejam bem-vindos, a mais essa live que a gente vai conversar sobre a sinopse do Salgueiro e que podemos, enfim, esperar do Salgueiro em 2024, né? Pois, afinal de contas, né, moçada? Aguardamos o Salgueiro com tanta expectativa em 2023, né? E, infelizmente, se vocês acompanharam aí, que agora o SRSD me colocou como essa live, né, para conversar mais próximos a vocês, mas quem acompanhou a minha coluna, eu, de uma forma elegante, disse que era um pouco complicado, né? Eu até imaginava, né? Eu conseguiria, com a experiência, né? Afinal de contas, há 30 anos aí nessa labuta de carnaval, de carnavalesco, traduzir, mas parece que não conseguiram traduzir a sinopse de uma forma clara e havia muita dificuldade dos delírios de um paraíso vermelho. E o que vimos na avenida, isso foi de uma sinopse pouco compreendida, né? Como a gente conversou, inclusive, na primeira com a Beija-Flor, que demos o parabéns para esse próximo carnaval, uma sinopse clara que a gente consegue entender com os seus setores de começo, meio e fim, né? Porque, afinal, o carnavalesco, a escola de samba vai contar uma história, você tem que compreender, não adianta, né? Assim, mesmo o nosso mestre João 30, com seus delírios enlouquecidos, você conseguia entender sua loucura de início, meio e fim. Então não é só enlouquecer, você tem que contar algo. E o Salgueiro, assim, com Delírios de um Paraíso Vermelho, criou uma expectativa enorme, porque sua torcida é apaixonada. Imagina, eu tenho que ter muito cuidado que eu vou falar, porque eu tenho amigos muito queridos que são salgueirenses ferrenhos. Um deles, inclusive, é meu dentista. Olha o perigo que eu corro. Mas a gente torce, né? Enfim, para que torce sucesso para todos. Eu gosto de ver que vença melhor e que nos enlouqueça. E a expectativa era grande e o Salgueiro apresentou aqueles carros enormes, muito bem acabados, riquíssimos, alas muito bem acabadas, riquíssimas, mas e o enredo? Aquilo que foi comentado ao longo de um ano foi perguntado. Inclusive estava em moda, teve um vídeo em moda de satanismo, né? E teve muita gente de zoeira dizendo até que era um culto satânico aquele desfile. Porque realmente a gente viu muitas figuras demoníacas para um paraíso. Paraísos e infernos, tudo bem. Mas, enfim. E o resultado não foi aquilo que a torcida gigante do Salgueiro esperava, um 7º lugar. Né? Realmente foi assim, praticamente, e com dinheiro gasto, o Salgueiro foi uma das que mais gastaram nesse carnaval último. Mas não é só riqueza, não é só suntuosidade, não adianta carros de 300 metros de comprimento se você vai para itens e vai para quesitos. E você vai... Boa noite, Valdete, boa noite. Enfim, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Enfim, e o Salgueiro sofreu por isso, né? 7º lugar foi uma grande decepção para sua torcida apaixonada. Eu sei de amigos que ficaram muito tristes, inclusive, e fica aquela história, mas era uma coisa que já era esperada, porque eles mesmos não conseguiam entender o enredo. Ah, tá bonito, eu vou, o barracão tá lindo, as fantasias estão lindas, mas beleza, riqueza e algumas outras coisas não contam ponto. E não contaram, e o Salgueiro não voltou entre as campeãs.
um problema. Agora, para 2024, mudou, né? Traz a temática indígena, que é uma outra temática um tanto complexa, né? Vamos lá. Mas está na crista da onda, né? Porque a questão da história que estourou no final do ano passado, início desse ano, a questão do genocídio. Nossa, parece até que os Yanomamis foram para campos de concentração. Mas a questão da invasão, né, das terras Yanomamis pelos exploradores, né, pelos garimpeiros, pela abertura de estradas, por aquela coisa, a contaminação dos rios por mercúrio, que trouxe a morte a muitos Yanomamis e foi classificado pela grande imprensa como genocídio Yanomami. Imagina, isso sensibilizou a opinião pública. E o Salgueiro espertamente, opa, tá aí meu enredo, e traz Utucara, né? Bom, vamos, antes de entrar na sinopse, vamos falar que é desafiador para o Edson e sua equipe competente. Edson Pereira. A temática indígena, vamos lembrar 2 momentos. Vamos exercitar a mente, moçada. Temáticas indígenas recentes. Vamos lembrar de Portela, Guarupiá, Terra Sem Males, em 2020. A própria vila, gigante pela própria natureza, Jaçanã, um índio chamado Brasil, que começou com... Foi o próprio Edson Pereira, a Vila Isabel, com uma abertura talvez... Foi o Abre Alas que conseguia competir, inclusive com a Viradouro, que foi campeã naquele ano, né? Mas uma tirou a Portela em 7º e a Vila do próprio Edson em 8º. A temática indígena, ele vai ter que cheirar esse pó que a gente vai ver aqui na sinopse dos Yanomamis, que o xamã que escreveu o livro na qual esse enredo é baseado, o David Kopenawa, né, que esse enredo é Utucara, né? O que é Utucara, né? Utucara é na língua de Yanomami, né? Vamos dizer, representa a nossa floresta, o nosso mundo. É isso que quer dizer. É o mundo Yanomami. É isso que o Salgueiro vai trazer para o Carnaval 2024. E é baseado no livro A Queda do Céu. É um livro escrito pelo próprio David Kopenawa, o nome complexo, né? Com o auxílio do antropólogo francês Bruce Albert, né? E os Yanomamis, vamos situar geograficamente, eles ficam no norte lá do Amazonas, pegam o Roraima e o sul da Venezuela, meio a meio, né? Então tem uma parte na América Espanhola e tem uma parte na América Portuguesa, ou hoje Brasil, né? Venezuela e Brasil dividem a região onde os Yanomamis habitam. E volto a dizer, vai ser desafiador, mas um ponto super positivo, a sinopse você lê e você entende, né? Porque agora com essa redução que houve, vocês sabem que a maioria das escolas vem com 5 setores, 5 alegorias e veio seus enredos divididos em 5 setores, quem diria, né? Antigamente, numa fase recente, 5 setores era o que você usava na série ouro, na série B do campeonato das escolas de samba, né? A série que tem o especial e tem o grupo de acesso. Era o que você dividia. Hoje, o grupo de acesso é 3 setores, né? Juan Ferreira é o famoso enredo 9.9. Ele vai ter que cheirar esse pó alucinógeno chamado, tem um nome muito engraçado, Iacoana, que é de raspa de árvores. Mas vamos lá. Então, é um enredo dividido em 5 setores que está bem claro. O primeiro é Utucara, é a nossa terra, né? a nossa floresta, esse mundo, né, que começa, na sinopse, você lendo, começa na noite, na aldeia à noite, que você se reúne, você cheira essa raspa, né? Essa raspa dessa árvore, né? E você tem uma experiência xamânica, né? Assim, você entra no mundo dos espíritos. Então esse primeiro momento do Utucara é justamente algo meio alucinado, que permite coisas incríveis e fantásticas, quase paritinenses, né? Que ele deve ter muitos auxílios. Enfim,
e que dá um caminho muito legal para o Patrick Carvalho, né, que ele vai falar, né, conta no primeiro setor que eles se reúnem e todos cheiram esse iacoana, né, esse pó de rastro que parece um famoso pó alucinógeno, né, e que vai fazer as pessoas viajarem. Mas uma outra coisa que é interessante, que quem leu a sinopse tem uma frase que é do livro A Queda do Céu, do David Copenhauer, né? Que fala, vou ter que dar uma lida aqui: o homem recriou a floresta, pois o que havia antes era frágil, virava outra sem parar, até que o céu desabou sobre ela, por isso Omama. Engraçado, gravem esse nome, Omama, né? Criou uma nova floresta mais sólida, cujo nome é Utukara, que é justamente o enredo do Salgueiro. Omama é o deus criador dos Yanomamis, que tem um irmão chamado Yaossi, né? Omama é o que cria, Yaossi é a morte. São dois irmãos, um que cria, um que mata, né? O Mama cuida da floresta do povo Yanomami, e o Yaossi, ele traz as coisas ruins, as energias negativas, né? O subterrâneo, né? Enfim, isso que é. Agora, tem uma coisa interessante que os povos andinos, olha esse neologismo, andinos, tem a Pachamama, né? Omama, Pachamama, só que é a mãe terra, né? Uma deusa mulher. Esse é um deus homem, são dois irmãos, Omama e Yaossi. O bem, o que cria, e o mal, o que mata, né? Então ele fala isso e tem essa citação, e a gente entende que é todo baseado nesse livro A Queda do Céu, do David Copenhauer, o enredo. E começa, o primeiro momento vai falar do enredo a floresta Utukara. Então na sinopse conta que eles vão cheirar à noite um pó alucinógeno de raspas e vão ver os chapires, que são os defensores da sabedoria, né? Os guardiões da sabedoria ancestral Yanomami, né? Aqueles que protegem. E pelo que eles falam, né, são seres luminosos, que são milhares, juro, eu vi um monte de pirilampo, os famosos vagalumes, né, porque eles são mínimos, né, enfim, e que são os que são responsáveis. Então esse primeiro setor do Salgueiro, que fala de Utukara, e esse viagem nesse pó alucinógeno que começa à noite numa aldeia, né, vai ser um momento um tanto quanto viajandão, né, assim, alucinadão, para o carnavalesco e sua equipe de criação soltarem a loucura e trazer o inesperado, né? A começar com a própria comissão de frente, como falei com o Patrick Carvalho. Ok, bacana, vamos embora. Basta lembrar, volto a dizer, que em 2020, na Vila Isabel, ele abriu o carnaval, talvez com um dos abre-alas, né, mais bonitos daquele carnaval, que era com a temática indígena, né, que precisa segurar isso, né, não ser repetitivo e ser criativo, porque a temática indígena hoje, né, se ele não surtar, faz que nem a Portela, cai no lugar comum, e o desfile, por mais que ostentoso que possa iniciar, ele vai caindo, e é um fator complicador. Ele vai ter que tirar realmente da cabeça loucuras. Então, primeiro momento do Salgueiro, a floresta Utukara, né? Esse delírio com essa raspa do pó, vão ver chapires, vão ver a sabedoria ancestral. O segundo momento, lendo a sinopse, vai ser o amanhecer, né? O acordar, eles se preparando para a colheita, como eles vivem. Na realidade, né, assim, eles vão para a floresta, se pintam, se comportam como os animais da floresta, e vão ver uma série de coisas relativas à floresta. É a famosa colheita, né? Eles são coletadores, eles vão em busca da pupunha, que andei pesquisando também o que é a pupunha, né, que diz que fazem um mingau deles. Parece uma manga, né, uma coisa que só tem no norte, eu não conheço, mas assim, muito interessante, uma cor alaranjada, sabe, uma coisa, eles fazem esse mingau.
dá em umas palmeiras, em pencas, mas aí também vai a caça, né, de antas, dos peixes. Então, na realidade, segundo momento, é a flora e a fauna o que vai ser mostrado do Salgueiro, né, que eles chamam por dentro, no setor, né, ele está definido como por dentro da mata. Então vai ser mostrado a flora e fauna desse universo Utucara, né, da nossa floresta, dos Yanomamis, né. O terceiro momento é a tragédia, né. Vamos ter aquele momento triste, né, que vai falar exatamente da invasão das terras delimitadas, né, pela pouca competência da FUNAI, a gente não pode deixar de citar, né. E aí na sinopse é interessante que onde ele na sinopse ele fala de Yanomami e Yaosi, que é a Yaosi que dá o conhecimento aos povos, a determinados povos do que tem no subsolo, que é o ouro, é o petróleo. Aí os Yanomamis perguntam, mas eles comem ouro? Né? Não comem ouro, mas são as riquezas, né, das terras, que gera cobiça, gera tragédia, gera guerra, gera, né, tudo que tem de pior no ser humano, a disputa, né. E os Yanomami, segundo, né, a nossa sinopse, em cima da queda do céu, eles preferem se abster dessas riquezas do nosso subsolo, porque a Amazônia, né, vamos lá, vamos fazer uma abertura aqui, né, desejada pelos líderes mundiais, né? Vocês já devem ter ouvido a questão da internacionalização da Amazônia, porque o subsolo da Amazônia é riquíssimo, fora a fauna e flora, né? A questão de remédios, enfim, de coisas que ainda nem se descobriram. Hoje, inclusive, tem histórias dos arqueólogos dizendo que tem estruturas, né, de civilizações lá antiquíssimas, né? Bom, como tem no México, como tem no Peru, não vai ter ali na região amazônica? Claro que vai ter, né? Não sei por que não colocam isso, não afloram isso para nosso conhecimento, mas tem muitas histórias importantes e muita riqueza, né? Isso gera cobiça, principalmente a cobiça dos povos internacionais. Por isso vamos internacionalizar a Amazônia, né? Aí, enfim, vamos lá. Então ele vai falar nesse terceiro setor dessa genocídio Yanomami, das mortes das crianças, da morte de uma série de índios, pelo envenenamento, pela poluição dos rios, né, pelo mercúrio nos rios, pelo sumiço dos peixes, dos animais, o desmatamento, a abertura de estradas, enfim, essa destruição que aí no enredo eles encaminham para o irmão de Omama, o Yaosi, que é o Deus da morte, né, o que destrói, né? E é isso que nós vamos ver nesse terceiro setor. No quarto setor, ele já pega leve, né? Vem falando da coragem, da beleza e da verdade, que são como são e como pensam, né, a comunidade, o povo Yanomami, né? Então ele vai explicar isso, inclusive no livro, na sinopse, ele fala em 3 palavras, né, que justamente é isso. Eu não sei, me perdoe se eu estou falando a língua errada, mas Waiteri significa coragem, né, que vai ser mostrada, que é altamente importante na cultura Yanomami. Imagina, guerreiros, enfim, defensores de uma tribo, das suas comunidades. Toiti significa beleza em Yanomami, né, vai ser mostrada no setor, e Perret, que significa verdade, né, vamos supor, harmonia social, respeito. Então isso que vai ser mostrado nesse quarto setor, né? Beleza é interessante, né? Coragem, beleza e verdade, depois de um setor do genocídio Yanomami, né? É bom pegar leve mesmo, que a gente já sofre nossos problemas, né? Carregamos nossos problemas ao longo de um ano e não estamos muito assim. O mundo carnaval, ou as pessoas normais não estão querendo ver muitos problemas, estão querendo se divertir com o que as escolas de samba estão apresentando. E essa
é uma coisa importante. E fecha com o sonho de um Brasil indígena. Eu achei muito interessante o sonho de um Brasil indígena, porque em 2011 eu fiz o sonho de um Brasil moderno, um enredo em homenagem ao Barão do Mauá, na Acadêmicos do Cubango, e é o sonho de um Brasil indígena, porque eles falam, né, da questão do respeito à cultura dos povos originais, lembrando, né, que antes da coroa, nesta terra havia o cocar, né, e ainda existe. Antes do verde e amarelo dos Orleans e Bragança, da Casa Real Portuguesa, né, havia o genipapo. É interessante, né, que ele fala do genipapo, né, porque eles tiram a tintura vermelha do genipapo. Eu pensei que era do urucum, né, mas os Yanomamis pelo menos é do genipapo. E que o Brasil precisa ter essa consciência de respeito, né, a cultura dos povos originais. E aí o Salgueiro saúda, né, e celebra a cultura dos povos Yanomamis. Então assim eles finalizam. Só recapitulando, o Tucara, que é o primeiro setor, que é aquele delírio, que deve ser uma coisa bem diferenciada, é a nossa floresta, o nosso mundo. 2, por dentro da mata, flora e fauna. 3, tragédia Yanomami, né, que vai falar dos garimpeiros e das estradas, né, que eles associam as estradas aos militares. 3, a beleza, a verdade e a coragem, né? E o final, o sonho do Brasil indígena, fecha o enredo do Salgueiro. É desafiador, mas aí vale o Igor Ricardo, que é o texto. É um texto compreensível de início, meio e fim, você entende. É baseado nesse livro, A Queda do Céu, do... Ai, meu Deus do céu, me fugiu aqui, do David Kopenawa, né? E ajudado pelo francês, enfim. Então é baseado nisso. Positivo. Possibilidades mil. O Salgueiro é uma mega escola de samba. A torcida é poderosa, é aquela que faz acontecer na avenida. Se tiver um grande samba, o enredo ajuda. Tem uma sequência boa, né? Pode ser um enredo emocional, valente, enfim. E com o delírio da plástica visual em alegorias e fantasias, pode levar com certeza o Salgueiro vir a disputar. Afinal de contas, está trazendo um enredo que está na crista da onda dos novos pensadores do carnaval, né? Enfim, falando desse momento, inclusive, que foi recente, sobre genocídio Yanomami, né? Que repercutiu no mundo inteiro. Então, minha gente, Salgueiro tá de parabéns, né, em termos do que foi apresentado em sinopse. Vai você de casa que está assistindo e vai assistir, vai dizer, é um enredo indígena. É difícil, é uma temática muito já explorada e que vai depender de muita genialidade da equipe de arte do Edson Pereira, né? Porque vai ter que ter uma variação incrível e encantadora, que a gente pode falar que em 2020 o Renato Lage, né, um mestre do carnaval, qual foi o enredo? Agora me fugiu, na Portela, não conseguiu, né? Enfim, Guarupiá, né, não conseguiu, né? Agora esse desafio fica para o Edson, terceira escola de domingo, com o Salgueiro. Enfim, em termos, eu estou tentando ser sucinto, porque hoje tem jogos da Copa do Brasil, né, gente? E hoje, perdoem ser na quarta-feira, porque o carnaval me chama e amanhã eu estou viajando para o carnaval. Quer dizer, para o trabalho de carnaval aí com a escola que eu fui campeão em 2023, que é lá em Florianópolis. Mandaram me chamar e eu vou, né, para entrevista com próximo enredo, né, que eu conto aqui para vocês. Não sei se é do interesse, mas fui campeão lá do grupo especial de Florianópolis. E agora estou aberto a vocês, dúvidas, perguntas,
Pergunta no 1, aqui nós temos a produção. Salgueiro vem muito bem com o afro. Você acha que a escola ficou estigmatizada por isso? Pedro Antônio, Barra da Tijuca. O Salgueiro é uma escola absolutamente uma escola negra, né? Preta, né? Uma comunidade forte. Né? O Pamplona, né, em 60, né, fez a Revolução Negra, trazendo os heróis negros, enfim, que ficou marcado na história. Né? Então, o Salgueiro vai muito bem com enredos afros, né? Mas assim, mesmo enredo afro, convenhamos, são maravilhosos, não discuto, mesmo todos enredo afro, precisa ter aquela sagacidade imaginativa dos criadores, carnavalesco e equipe de arte, né? Para tirar e mostrar coisas que ainda não foram mostradas, né? Isso aí é importante. Mas o Salgueiro tem essa queda, sim, e os enredos de cunho afro-brasileiros e africanos caem muito bem ao Salgueiro, não tenha dúvida. Viu? Pedro Antônio. O que está faltando para o Salgueiro voltar ao topo? Leila Xavier de São Paulo. Boituva, salve Leila, Boituva, que legal. Eu acho que é um desafio, né? Mudou de carnavalesco, já com Alex já, né, não estava assim, mas estava voltando, né, entre as campeãs. E apostou no Edson Pereira, que trouxe a loucura dos delírios do Paraíso Vermelho, que não aconteceu. O enredo que não vimos, né, na avenida. Enfim, agora o que está precisando é o enredo, um bom samba, um bom desenvolvimento, uma plástica inédita, enfim. A gente viu pelo que o Salgueiro gastou que ele tem esse potencial, né, inclusive principal financeiro. Agora vai depender muito da sua equipe de arte, né, liderados pelo Edson Pereira, conquistar esse retorno aí, a briga do primeiro lugar. Tirar realmente da cabeça, porque o bolso está dando, porque dinheiro a gente viu que esse ano não faltou. Vamos lá, João Henrique de Manaus, Jaime Cesário, obrigado pelos comentários, beijo. Se o Salgueiro fosse reeditar, tá o enredo de 1989, agora tu me pega, né, João Henrique de Manaus? Você deveria ter dito 1900, me ajudem aí, qual foi o enredo de 1989? O Negro que Vira Ouro nas Terras do Salgueiro? É esse, João Ricardo? Me perdoe, tem tantos enredos incríveis para o Salgueiro reeditar. 1989, João Henrique, perdão. Não sei, aí depende do carnavalesco, da identidade carnavalesco. Vamos citar essa história que a Vila está reeditando Guibalá nas mãos do Paulo Barros, sinceramente, que é a próxima, não é? Próxima escola é a Vila, não, é Grande Rio, não é a Vila, Grande Rio. Vamos de onça na próxima semana. O que... Depende, né? Tem que ser um enredo com uma pegada atual e com um carnavalesco que converse, né? Que é o caso da Vila, com a gente é bastante aguardado com Guibalá, né? É um enredo que vai ser muito aguardado com Paulo Barros, até pelo que vimos esse ano, naquele enredo que ninguém disse, todo mundo falava mal e que no final aconteceu na Sapucaí. Mas vamos lá. João Henrique de Manaus, espero que eu tenha recebido. Bota aí, João, qual o enredo de 89? Me desculpa, mas assim, eu tava com tanta coisa aqui com o Tucara, que aí você me traz para 89. Cesário, avalie o desenvolvimento do enredo Salgueiro como desafiador. Olha, o desenvolvimento do Salgueiro tá tranquilo, beleza. O problema, comparado ao do ano anterior, que não tínhamos uma sequência lógica de desenvolvimento, começava no Paraíso Vermelho e terminava no Paraíso Vermelho, parecia que começava onde terminava e não terminava nem começava. Esse não, esse tem uma sequência lógica e que permite, assim, como enredo, ser bem avaliado. Nós estamos falando de uma sinopse, que é um texto pequeno, imagina, que vai ser muito preparado para a defesa aos jurados, mas os jurados que leem e que veem tudo vão entender aquilo, a proposta do Salgueiro. Aí o diferencial vai ser a plástica visual e o samba,
os compositores também, né, vão ter muita responsabilidade, e quem vai escolher, né, que escolha um grande samba para o Salgueiro, porque garra a comunidade tem, e amor então nem se fala. Vamos lá. Cesário, avalia o desenvolvimento do enredo Salgueiro como desafiador, já foi, né? O Templo Negro em Tempo de Consciência Negra, eu acho que foi Luiz Fernando Reis, maravilhoso, poderia sim, nossa, ia dar o que falar, mas assim, ia ter que ser um surto, ia ter que cheirar o tal do pó, vamos lá, vamos lembrar o Iacorrana, um pó de raspa de ave e fazer uma viagem alucinada, porque isso que é legal, né, um Templo Negro em Tempo de Consciência Negra, fantástica, seria uma reedição maravilhosa, daria samba sim, viu? Ai meu Deus, João Henrique, não é isso? Obrigado, João. Manaus, olha, um abraço. João, por que você acha que o Salgueiro está há tantos anos sem título? Mariano Costa, Maringá. É complicado, né? O Salgueiro erra muito, né? Quando acerta é campeão, é quase que como uma mangueira, né? Você vê que no tambor entrou, saiu. Vocês lembram do Rio no Cinema? Que aquilo para mim foi um genocídio do samba, porque aquele foi fantástico. O Salgueiro entrou campeão, mas se atrapalhou todo. E mesmo se atrapalhando todo, ainda voltou em quinto, acho, se não me engano, porque o enredo era maravilhoso, do mestre Renato Lage. Enfim. Tem imagens icônicas como King Kong na Central do Brasil. Enfim, o Salgueiro tem, sabe, assim, torcida, dia de ensaio técnico do Salgueiro, no dia que o Salgueiro, uma avenida enlouquece, se veste de vermelho, entende? Então o Salgueiro tem todos os ingredientes, como a mangueira, né, assim, acertou, meu querido, botou na linha e não errou, sai de baixo que vem para a briga do título. Mas o problema é que os erros se sucedem, e é por isso que o Salgueiro vem se afastando da disputa do título. Essa é a minha humilde opinião. Então, minha gente, acho que vou encerrar por aqui. Espero que tenham gostado dessa prosa, né? A minha análise em cima do que eu li, em cima da sinopse, para vocês aguardarem com expectativa, né, que a Vermelho e Branco Tijucana, Academia do Samba, possa trazer aí de surpresa, que espero que nos surpreenda, porque Salgueiro é sempre uma escola muito querida e poderosa, no próximo carnaval de 2024. E, enfim, a todos que estiveram, que estão e vão assistir, o meu abraço, meu carinho, lembrando que próxima semana voltamos para quinta-feira, né, e vamos nos vestir de onça. Vamos para Caxias com a Grande Rio. Um beijo no coração de vocês, boa sorte. Quem vai assistir aí a Copa do Brasil, o meu, infelizmente, que está ali atrás, foi eliminado. Mas para aqueles que estão disputando, boa sorte, bom jogo e até quinta-feira que vem aqui no Facebook do SRZD. Forte abraço, gente, boa noite, beijo no coração e viva o Carnaval.